A paz do Senhor esteja com todos. Eu gostaria que você pudesse abrir a tua Bíblia, a Palavra de Deus, Eclesiastes 11. Eclesiastes 11, versículo 9. Amém? Eu vou ler ele em duas linguagens, no caso em duas Bíblias, porque eu gosto de estudar com uma e gosto de ler a outra. Versículo 9. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recriai-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a justiça. Eu gostaria de ler na versão de hoje, só para a gente ter um entendimento um pouco melhor. Jovem, aproveite a tua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga o desejo do seu coração. Mas lembre-se de uma coisa: Deus o julgará por tudo que você fizer. Essa palavra ela nos traz a refletir em matéria de o que a gente faz, porque muitas vezes a gente quer se divertir, muitas vezes a gente quer sair, muitas vezes a gente quer deixar de vir ao culto, ou de fazer uma outra atividade, ou mesmo ler a palavra de Deus, para fazer uma outra coisa. Deus não nos impede de fazer isso. Ele nos alerta. Faça o que você quiser. Teu coração é teu guia, a tua mente. Mas Deus, num dia certo, Ele vai nos julgar. Ele vai chegar e falar assim: senta aqui do meu lado. E a gente tem que ser sincero, né? Quando o pai da gente fala senta do lado, a coisa é feia, né? Senta aqui pertinho, vamos conversar de mano, né? Eu fico imaginando o tamanho do tablet dele, assim, ele fica passando assim, fala assim: a tua vida está aí, é esse daqui, né? É esse daqui, né? Ele não usa tablet pequenininho, não. Isso nos faz analisar a nossa vida. O que a gente tem feito? O que a gente tem deixado de fazer? Eu quero contar não posso dizer um testemunho, mas o dia que eu tive hoje, que eu achei muito estranho, conversando com um amigo, e ele começou a falar da vida dele, e eu vivo cutucando ele, porque ele dorme cedo, a mulher dele dorme de madrugada, a filha fica assistindo filme, o outro não sei o quê. Eu falei: rapaz, mas até quando você vai ficar nessa vida? Vocês têm que ter uma comunhão para comer, vocês têm que ter uma comunhão para se alimentar, vocês têm que ter um relacionamento melhor. Mas a vida é assim, não pode mudar, não sei o quê, não sei como mudar. Eu falei: mas você não é a autoridade da casa? Você não manda lá dentro? E as regras têm que ser mudadas. Eu sou uma pessoa muito sistemática, eu acho, principalmente porque eu cresci sempre com mesa reunida, eu não consigo comer sozinho. Se eu tiver que passar das 2 horas da tarde para comer e eu sentar sozinho numa mesa, eu não consigo comer. Eu não quero comer um almoço, não, eu quero comer um lanche. Eu não me sinto bem almoçando sozinho. Eu gosto de companhia, eu me sinto bem com companhia. Isso me agrada porque nós temos nossos horários de oração, a gente faz a oração na hora que a gente vai comer, a gente faz agradecendo o alimento que Deus nos dá, porque Ele tem suprido todas as nossas necessidades. E a gente tem que agradecer porque a gente levanta de manhã, a gente acorda, a gente abre o olho, a gente respira, a gente sente uma brisa maravilhosa, consegue ver o dia. Não estamos entubados, não estamos em hospitais, não estamos tendo que correr atrás de algum enfermo com gravidade.
e a gente não reconhece. É triste isso. Hoje, enquanto essa pessoa ficou falando comigo, eu fiquei pensando, falei, e a eternidade, como é que vai ser? Como é que vai ser? Não tem validade nenhuma? Ele vive por viver? É assim que funciona? Todo mundo só quer ganhar dinheiro? Só quer ficar rico? Só quer ter condição financeira? Vamos abrir aqui em Provérbios 19. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou ler o primeiro até o terceiro, em 2 versões. Melhor é poder andar na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim também fica... É 1, 2, 3, tá? Provérbios 19, 1, 2, 3. Assim também fica alma sem conhecimento. Não é bom. E o que se apressa com os seus pés, peca. A astúcia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Eu vou usar a versão de hoje para ficar um entendimento melhor. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Mais uma vez eu venho nos colocar aqui na teimosia. A própria palavra de Deus nos diz, um versículo que eu gosto muito de usar. Ensine um sábio, que ele ficará mais sábio. Ensine um tolo, que ele continuará mais tolo. Ou ele revoltará contra você. Eu até brinco com meu sobrinho assim, falo muito para ele. Falo assim, vai depender do jeito que você me escuta. Se você ouvir o que eu estou te falando, você vai ser inteligente. Agora, se você não ouvir, fazer o quê? Você continua sendo um tolo. Isso nos traz uma reflexão. O que a gente tem feito da vida? Você tem certeza do que você faz agrada a Deus? Você consegue ter certeza? O que você está fazendo agrada a Deus? Pois se você não agradar a Deus, o teu destino é cruel. É o inferno. Porque Deus, na própria palavra, nos ensina. Ele preferia que você não conhecesse a palavra dele do que você fosse uma pessoa morna. Nem na igreja, nem na rua. Fala de Deus, mas anda no pecado. Isso acaba nos deixando assim fora de êxito, porque a gente não que a gente consiga ser perfeito. Eu acredito até que Deus não deixa a gente ser perfeito, porque se a gente querer ser perfeito, vamos querer ser maior do que Ele. Mas Ele nos deixa ter a sabedoria. E Ele nos ensina que a intimidade dEle, você só consegue se você tiver intimidade com Ele. Se você quer sabedoria, tenha intimidade com Deus. Porque Deus vai te dar toda a sabedoria necessária. Você imagina só se Jesus não tivesse sabedoria para lidar com Satanás quando foi constrangido, vamos dizer assim. Ele teria, muitas vezes, sem querer, escolhido o lado errado. Mas ele tinha intimidade com Deus. Ele conhecia muito bem o que o Pai queria. E ele estava passando por um detalhe muito importante da sua vida, onde Deus colocou ele à prova, para ver se ele ia resistir.
E Deus faz isso conosco todo dia. Ele nos testa, nos joga o pecado próximo a nós para ver como é que a gente reage. Ele nos atenta para ver o que a gente faz. Aí a gente vem à conclusão. O que é melhor? Viver mais ou menos 100 anos no bem, no bom, bem bom da ganância, dos nossos gostos, e morar na eternidade no inferno? Ou seria melhor a gente viver mais ou menos uns 100 anos na aprovação da fé, fazer a vontade de Deus e morar eternamente no céu? Porque morar 100 anos aqui, para nós que estamos aqui, é bastante tempo. Né? Parece pouco, mas não é não, né? Eu estou com 50, ainda tem mais metade do caminho para correr. Então, o pastor está ganhando vantagem, né? Ele tem pouquinho novinho. O pastor é novo ainda, tem muito para correr. E a gente fica pensando, porque as pessoas só querem saber do dia de hoje. A gente não consegue conversar com uma pessoa, muitas vezes você fala de Deus, não, que é isso, eu sou fiel, estou no caminho, está onde? Tem um amigo meu que teve aí lá do Paraná, desde quando eu conheço ele, eu nem ia na igreja, ele já ia. Mas semana ele me passou cada vídeo, cada porcaria, que só por Deus, falei, meu pai amado, você continua no mesmo caminho. Ô, homem. Então, quer dizer, é duro a gente não reconhecer os caminhos que a gente anda. Porque a gente muitas vezes, claro que existem coisas lá no mundo, aí fora, vamos falar assim, fora da igreja, onde nos provoca, ou muitas vezes o atropelo do dia a dia, nosso trabalho. Isso faz com que muitas vezes a gente sai do nosso eu. E a gente acaba querendo ter vantagem. E vantagem não é de Deus. Porque Deus explicou bem certinho. Jesus falou, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não é deixando de pagar imposto, deixando de pagar multa, deixando de pagar as coisas, que você vai se dar bem. Deus não permite isso. Ele quer que você seja justo. E justo é com outra pessoa. Se você comprou, paga. Se você está devendo, paga. Se você honrou, um dia a pessoa te deu crédito, vai lá e honra ele com o crédito que ele te deu. Eu me lembrei agora que o pastor Cláudio Duarte, ele conta uma pregação mais ou menos assim, que um cara falou com ele, falou, Senhor, ô pastor, o Satanás está me quebrando, rapaz. Ele está acabando com o meu cartão de crédito. Por quê? Estou devendo um monte. Falou, então faz o favor, você me traz aqui a conta, tudo que Satanás comprou eu vou pagar. Mas como assim? Tudo que Satanás comprou eu vou pagar. Agora o que você comprou você vai pagar. O Satanás comprou no teu nome eu vou pagar. O que tem lá? Não, mas aqui tem... Peraí, tem camiseta de grife, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Ué, mas aqui não tem nada de Satanás. Você está querendo falar que ele está levando a falência? Se você compra, será que ele usou o teu nome? Ou a gente daqui a pouco vai aparecer o Lula, né? Porque o Lula fala isso, né? Satanás está usando ele, né? Então, a gente quer botar culpa em alguma coisa. Porque a gente acha que a gente tem por direito achar que a culpa é dos outros. Se a gente não honra Deus como ele tem que ser honrado, ele nos deu 10 mandamentos que Moisés escreveu e ninguém cumpre. A gente faz o possível para tentar honrar. Como o pastor mesmo diz, a gente somos santos saindo do pecado, lutando contra o pecado, né, pastor? Então, a gente está lutando contra a carne.
Se a gente não se alimentar desse alimento aqui, a gente vai comer o alimento do mundo e o mundo vai nos tirar da paz. Vai tirar a nossa paz, vai nos tirar o descanso. Eu quero ir para um outro versículo agora, Eclesiastes 3. É bem pertinho aí. A gente vai poder entender um pouquinho o que é que a nossa vida precisa. A gente precisa de muita, vamos falar assim, muito pouca coisa para a gente poder encaminhar. Eclesiastes 3, de 1 a 10, eu vou ler. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Bom, para começar aqui, foi Deus que colocou o tempo para nós. Ele estipulou o tempo debaixo do céu, na terra. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo para matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se do abraço, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de cocer, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Aqui a palavra de Deus nos ensina que Deus nos deu o próprio tempo. Principalmente nos deu o tempo para a gente se afligir com Ele. Se a gente tem tempo para todas as coisas, por que a gente perde tempo somente no trabalho? Muitas vezes a gente não consegue sentar do lado da cama conversar com a nossa esposa, com o marido. Muitas vezes a gente não senta na cozinha ou na sala para conversar com o filho. Muitas vezes a gente não senta e nem tem um tempinho para conversar com nossos pais, com nossas mães. Uma pessoa, principalmente para quem tem pessoas mais de idade. Eu lembro quando a minha mãe era viva, eu gostava de visitar ela, e eu chegava lá, a primeira coisa eu sentava do lado dela e pegava na mão dela. Porque eu notava que meus irmãos chegavam, olhavam, oi mãe, beijinho, e saía para fora. Ia lá fora bater papo, conversar com todo mundo. Mas com ela mesma não se conversava. Isso daí muitas vezes é impressionante. Se você chegar numa pessoa de idade profunda, acima de 90 anos, que essa pessoa muitas vezes ela não enxerga direito, ela já não vê direito, ela já não ouve direito, mas ela sente. E você colocar a sua mão na mão dela e perguntar se ela passou um bom dia, uma boa semana, ou mesmo um simples abraço que você dá nela, você sente que o coração dela é outro. E a gente não faz. E a gente tem tempo. O tempo foi dado. A gente não faz. Porque a gente olha somente para o trabalho. A gente se aflige com a conta que tem para pagar, com o filho que tem que estudar, com o alimento que tem que fazer. É tudo trabalho. E a gente vira a mesma história que Jesus já contou. Marta e Maria, né? Uma queria fazer o melhor. Não que ele não tinha direito, claro, se fizesse na minha casa, também ia querer fazer o melhor para Jesus. Mas em saber que ele ia embora comendo pão ou um manjar.
ele vai embora. Eu vou deixar de ouvir a palavra dele? Então é melhor eu ouvir antes dele comer, porque se ele comer depois ele não fala, aí eu fico pior, né? Então ele tem que ouvir primeiro. E a gente não faz isso. A gente não tem tempo. Na verdade, a gente não quer ter tempo. A gente tem que lembrar que o amanhã não existe. Que quando chegar meia-noite, ele vira hoje e o amanhã ainda não chegou. E tudo a gente deixa para amanhã. Amanhã eu vou conversar com a minha esposa, a gente vai mudar isso. Amanhã eu vou conversar com meu filho, ele vai parar de fazer isso. Amanhã eu vou ver com o meu parente. Amanhã eu vou conversar com o vizinho, porque o que ele está fazendo não está certo. Tudo amanhã. Sem contar academia, ginástica, jejum, né? Dieta, tudo para segunda-feira ou amanhã, né? Que ninguém faz. Então, a gente tem que lembrar que o amanhã não existe. O amanhã, depois da meia-noite, vira hoje, e o amanhã não chegou. E a gente precisa, cada dia mais, estar junto com Deus. Tentar fazer o máximo de poder ter uma comunhão com Ele. Se possível, a primeira deixa que der na sua conversa, fale de Jesus. Não deixa de levar o Evangelho, não deixa de mostrar que Jesus está tão perto de nós. Que muitas vezes as pessoas só sabem se sentir aflitas. Está todo mundo necessitado, mas ninguém sabe de quê. Que ninguém abre, ninguém conversa. Eu gostaria de abrir agora em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, 7 e 8. Amém? Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como a gente que não conhece a Deus. Agora eu vou passar pela mensagem de hoje. Que cada um saiba viver com a sua esposa, de um modo que agrade a Deus, com todo respeito, e não com paixão sexual, baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Mesmo na nossa casa, muitas vezes a gente deixa para conversar amanhã, deixa para resolver amanhã, deixa para ter uma comunhão com a esposa, deixa para ter uma comunhão com o marido, deixa de ter um momento agradável, onde a gente possa tirar uma dúvida, talvez mesmo decidir alguma coisa pela casa. A gente acaba deixando para depois. Amanhã eu converso, estou cansado, amanhã eu resolvo, estou cansado. O tempo foi feito, o tempo foi estipulado. A gente precisa sentar e conversar. E que sempre tenha, principalmente a família, os casais, precisam ter a sua intimidade guardada, a sua intimidade em carinho, lembrando-se que um dia a gente conheceu uma pessoa e a gente se agradou com ela. Por que depois de 10 anos a gente começa a reclamar? Por que a gente começa a reclamar da nossa esposa, do nosso marido, se um dia eu olhei a minha esposa em tal lugar, gostei dela, chamei ela para sair, fomos comer um lanche, a gente começou a conversar e se agradou. Por que a gente não continua vivendo essa paixão? O que acontece? Por que a paixão acabou? Temos que voltar atrás. Nós não podemos deixar que nossos trabalhos, nossa casa, nos tire o foco da nossa família. Porque não podemos deixar de amar todo dia, de buscar todo dia. Eu lembro quando eu comecei a buscar a palavra de Deus e a minha situação não era boa dentro de casa. A gente brigava muito
detalhes bobos. Os outros ninguém sabia, a nossa família nunca soube, porque a gente sempre teve isso daí dentro de casa. Aí a gente começa a buscar motivo para a gente poder separar, né? Aí você pega a Bíblia inteira, rascunha ela inteira e você vê que você não acha nada, aí só lascou. Né? E eu lembro que um pastor Márcio, lá de Campinas, ele pregando, eu tenho vários CDs dele, estava no carro viajando, e ele pregou, ele falou assim, olha, se você, quando escolheu a tua esposa, você não orou, você não buscou e pediu a Deus para que Ele te desse uma esposa, bom, o problema é seu. Agora você ora e fica com ela. Tá? Você não orou antes, azar deu, mas você fica com ela. Agora você ora e fica com ela. Você vai ter que me engolir, como diz um treinador de futebol, né? Eu não sei quem é. E isso daí faz com que a gente vê que a gente só está procurando desculpa para escapar. Porque a gente vive em cima de desculpa, né? Eu falo para minha sogra, nunca vi, a senhora deve ter feito cursinho de desculpa, a senhora me dá desculpa o dia inteiro. Nunca vi coisa igual. Tudo que eu falo, ela me dá uma desculpa diferente. Eu nunca vi isso. Como várias desculpas assim lá longe, deve ter feito curso. Né? E a gente tem que lembrar que em Apocalipse 20, 15, ele diz assim, todo aquele que não foi encontrado com o nome no livro da vida será mandado para o inferno. Eu creio que Deus vai ter misericórdia de nós, mas a gente vai ter que fazer a nossa parte. Porque, infelizmente, vai ter muita gente que, infelizmente, não vai escapar. E se a gente não conseguiu levar a palavra para o nosso parente, para o nosso amigo, para o nosso irmão, para os nossos pais, infelizmente, eu não tenho que fazer. E não vai adiantar nada. O que a Dória falou hoje é muito sério. Deus tira para mudar uma situação. Eu tenho provas vivas disso daí dentro da minha família. A gente perdeu muita gente boa, mas o que ele mudou, ninguém acredita. Mas a gente tem que perder. Eu perdi meu pai, eu tinha 2 anos e meio de idade. Não sei nem que face que ele tem. Só vi fotografia. A minha mãe morreu 30 anos depois, na mesma hora, no mesmo dia. Quem vai explicar isso? Se Deus quiser, Ele nos explica depois. Mas eu agradeço a Deus. Os 2 anos e meio que Ele cuidou de mim, do jeito dele. Eu agradeço o tempo que minha mãe cuidou de mim, os 32 anos, porque eu passei com ela. A gente só não pode esquecer que um dia, esse dia vai chegar. Como diz o outro, eu não sei o número da senha de cada um, mas ele vai chegar. Então faça o teu melhor hoje. Não deixa a mágoa, a tristeza, a angústia atrapalhar a tua noite, o teu dia. Se tiver que dar um abraço, dá um abraço hoje. Por que vai dar um abraço amanhã? Ah, não, amanhã eu vou abraçar meu pai. Não, amanhã não pode, não dá tempo. E se você acordar e a má notícia vier primeiro do que teu abraço? Você perdeu um abraço. Então, não deixe de abraçar, não deixe de conversar. Se você quiser discutir, olha, eu não concordo com isso, fala. Ou escute. Mas tira as dúvidas. Não deixa isso daí caminhando na nossa vida, não. Porque cada vez que a gente escuta uma pessoa falar, a gente consegue chegar mais perto de Jesus, porque Jesus escutava as pessoas falar. A pessoa estava cega e ele perguntava, o que você quer? Está de brincadeira, né, velho? Estou cego, você vai me perguntar o que eu quero? Né? A gente se analisar assim, vamos falar assim, é quase uma piada. Mas, na verdade, Deus trabalha dessa maneira.
Ele mandou Moisés, falou, é o seguinte, eu estou mandando você lá e vou endurecer o coração do rei. Ué, o que ele fez? É piada também. Eu vou lá só para levar o safanão dele, então agora virei para palhaço. Então é assim. A gente nunca vai estar certo o suficiente para brigar. E entre estar certo e sacrificar, eu prefiro ficar errado. Para que eu vou arriscar uma noite de paz para me arrumar briga? Para que eu vou arrumar uma briga com o vizinho? Eu sempre falei que eu sou mais um frouxo vivo do que um herói morto. Se a briga está aqui, eu vou para lá, gente. Pode ficar descansado. Não vou, não. Não nasci para apanhar, estou correndo atrás. Não. Uma que eu sempre falei que em homem não se bate, né, pastor? Você não sabe a raiva que vai nascer dentro dele daqui a pouco, né? Então, homem não se bate. Nem mulher também, porque... Mas, principalmente mulher, corrigindo, tá? Não sou a favor de violência, não, nem bater em nada. Brincadeira de tapa, eu não sou nem a favor. Nunca gostei desse tipo de coisa. Porque nunca acaba bem, né? Um tapinha aqui, um tapinha lá, daqui a pouco um já erra o tapa, pronto. Errou, a brincadeira acabou, né? E o direito de cada um acaba quando começa o do outro. Então, é isso que eu gostaria de poder passar para vocês. Que a gente pode ter problemas, mas Deus nos deu um tempo para cada coisa. E esse tempo precisa ser cumprido. Certo? Então, se perdeu, vamos tentar recuperar de outro jeito? Se ganhou, vamos tentar ajudar quem precisa? Se está faltando alguma coisa, se eu não consigo, se eu vou usar minha vida agora, se eu e minha esposa a gente não consegue, vou procurar alguém que consiga me ajudar. Talvez a dona Vera está com a cabeça mais fria, vai lá, ô dona Vera, vamos lá para nós desabafar. Ela pode não me dar a solução, mas ela vai ajudar a tirar aquilo de dentro do meu coração. Porque muitas vezes a gente não tem a solução para tudo. A gente precisa tirar isso de dentro de nós. Porque a palavra de Deus também nos ensina: 2 somos melhores do que 1. E nós precisamos usar o nosso tempo juntos para carregar o fardo. Meia cada um, para que esse fardo vá para frente. Porque se a gente usar o fardo sozinho, como é que eu vou carregar? Eu não aguento carregar. Eu não aguento carregar um fardo inteiro. Minha esposa não aguenta. Se nós rachar, nós vamos conseguir chegar a metade do caminho. Ou o mais longe possível. E do mesmo jeito, quem tem família, quem tem filho, quem tem neto. Só o Leco sabe o fardo que ele carregou dos meses para cá, né, Leco? É pesado? Então, mas Deus sabe que você é forte, então talvez te dá um pouco mais de fardo. Então a gente é assim. A gente tem um fardo pesado? Tem. Mas Deus nos dá força para carregar. E Ele quer isso de nós. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos baixar a nossa cabeça.